Olá, turma, todos bem? Hoje a gente começa então o módulo de legislação farmacêutica. Nós vamos falar de algumas leis que regem a nossa profissão farmacêutica. É claro que a legislação farmacêutica ela foi criada e focada para o farmacêutico, porém técnicos de farmácia, como eu sempre falo para vocês, por ser considerado o braço direito do farmacêutico, ele tem o dever e a obrigação de conhecer a legislação farmacêutica. Afinal de contas, ele tem que saber, exatamente qual é a área de atuação que ele está trabalhando. Então, o porquê de que algumas ações ao farmacêutico é liberada, outras ações são proibidas, o porquê da fiscalização do Conselho Regional de Farmácia e da Vigilância Sanitária. Então, o técnico de farmácia ele tem que estar sempre ciente da legislação farmacêutica, porque ele trabalha ao lado do farmacêutico. E como eu sempre falei para vocês, em algumas situações, o farmacêutico ali deixa o técnico de farmácia tomar a frente da execução de algumas funções, justamente porque ele confia nesse profissional habilitado de forma técnica, tá? Então, é importante que vocês conheçam a legislação farmacêutica, afinal de contas, é a área de trabalho de vocês futuramente. Então, vamos lá. Vocês devem lembrar daquela disciplina de introdução à farmácia, toda a história da farmácia, como que começou, as boticas lá na Europa, onde havia-se a produção de medicamentos de forma fitoterápica. Então os medicamentos, a base inicial dos medicamentos sempre foi fitoterápica, com a manipulação desses medicamentos e com o avançar das informações, das pesquisas, começaram-se então a síntese desses medicamentos e aonde começou a indústria farmacêutica, certo? Mas o berço da farmácia sempre foi ali a região da Europa, principalmente França, Espanha e Portugal. Por falar em Portugal, com o descobrimento do Brasil, com a vinda da família real para o Brasil, houve-se a necessidade então de vir os farmacêuticos lá de Portugal que cuidavam da família real na produção dos medicamentos. E aqui, na época da colonização, com os jesuítas, a farmácia foi introduzida. Então, os jesuítas, junto com os índios e junto com os farmacêuticos vindos lá de Portugal, eles começaram a desenvolver os medicamentos de forma bem fitoterápica, certo? E em 1990 foi então instituída a primeira faculdade de medicina e farmácia, justamente formando os primeiros farmacêuticos atuantes aqui no Brasil. E aqui no Brasil a referência de farmácia sempre foi Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, onde sempre houveram as melhores informações, as melhores formações da área farmacêutica, tudo bem? Então, aqui no Brasil, a história da farmácia começou por volta de 1900, com a formação dos primeiros farmacêuticos graduados aqui no Brasil, na Faculdade de Farmácia lá de Salvador. Então, olha só, para ser farmacêutico, precisava-se na época, apenas os filhos dos fazendeiros, alguém que tinha vínculo com a família real. Então era bem limitado, a classe farmacêutica era bem elitizada. Sendo assim, houve a necessidade, então, de regulamentar a profissão farmacêutica. Por quê? Existiam muitas pessoas que não eram graduados em farmácia, porém eles tinham conhecimento através do trabalho com os jesuítas, aqueles vendedores de medicamentos de porta em porta. Então tinha muita coisa errada, sem fiscalização. Então Getúlio Vargas, o presidente na época,
ele em 1931, ele fez esse decreto de lei, a lei número 20.377, em 8 de setembro de 1931, ele aprovou a regulamentação do exercício da profissão farmacêutica. Ou seja, ele reconheceu a profissão farmacêutica, né, sendo valorizada, sendo constatada realmente como uma profissão, e que para esse profissional ser considerado farmacêutico, ele teria que ter graduado em farmácia, ou seja, ter feito a faculdade em farmácia. Lembrando que as primeiras faculdades é por volta de 1900, tá? Então, Getúlio Vargas, ele regulamentou, sim, existe a profissão farmacêutica, mas para que esse profissional seja reconhecido, ele tem que ser graduado em alguma faculdade que deu o curso, tá? Então, aí deixou, então, de qualquer pessoa que tivesse o mínimo de conhecimento em produção de medicamento ou aprendizes, né? Aqueles vendedores de medicamento de porta em porta, eles deixaram de ser, de receber esse nome de farmacêutico, porque para se ter esse título teria que ter feito a graduação. Então, em 1931 foi reconhecida a profissão farmacêutica, certo? Por essa lei número 20.377. Não é tão antiga assim, né? A nossa profissão. E aí, já que começou a existir, então, a profissão farmacêutica, houve a necessidade de criar normas, leis, regras, para que esses profissionais seguissem, né, e a profissão tivesse alguma padronização. Então, todo farmacêutico ele pode atuar lá no hospital, na drogaria, no laboratório, na indústria, na manipulação. Então, teve que se criar regras, normas, para que a profissão fosse padronizada, tá? Então, o presidente na época, Juscelino Kubitschek, em 1960, ele fez uma lei, ele criou a lei 3.820, de 11 de novembro de 1960, aonde ele permitiu a criação do Conselho Federal de Farmácia e do Conselho Regional de Farmácia. O que isso significa? Que desde 1960, a nossa profissão, a profissão farmacêutica, ela é fiscalizada e orientada por um órgão, tá? Esse órgão é o Conselho Federal de Farmácia. O Conselho Federal de Farmácia, ele acaba abrangendo todo o país. Então, qualquer profissional, né, qualquer pessoa que graduou a faculdade de farmácia, ou seja, qualquer farmacêutico, ele é habilitado em atuar em qualquer região brasileira. Ele é farmacêutico em toda a extensão federal. Se ele graduou farmácia aqui em São Paulo, ele vai ser farmacêutico lá na Bahia, ele vai ser farmacêutico lá no Rio Grande do Sul, ele vai ser farmacêutico no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso, ou seja, ele é reconhecido de forma federal, tá? Porém, como o país, né, é grande, a extensão territorial brasileira é muito grande, foram criados, então, conselhos regionais de farmácia, ou seja, cada estado tem o seu conselho. Justamente para quê? Para fiscalizar e orientar os farmacêuticos daquele estado. Então, um farmacêutico que é graduado aqui em São Paulo, ele é farmacêutico no Brasil inteiro. Porém, a sua orientação é dada pelo Conselho Regional de São Paulo, o CRF-SP. Se ele for atuar lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ele pode? Pode, afinal de contas, ele é farmacêutico, né, habilitado pelo Conselho Federal de Farmácia. Mas ele vai ter que transcrever o número do seu registro, o número do seu CRF, lá para o CRF do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a partir do momento que ele vai atuar em outro estado, ele tem que prestar contas, né? Ele vai ser fiscalizado pelaquele conselho regional do determinado estado. Então, se ele for para o Rio de Janeiro, ele vai prestar contas agora para o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então,
desde 1960, através da Lei 3.820, a profissão farmacêutica é fiscalizada pelo Conselho Regional e Conselho Federal de Farmácia, tá? Nós temos esses órgãos como fiscalização. Então, olha só, um resuminho daqui do que eu falei para vocês, né? Qual é a função do Conselho Federal de Farmácia? Nós falamos do CFF. Então, ele atua em âmbito nacional, ou seja, em toda a extensão territorial do Brasil. Amanda, então, se um farmacêutico, né, brasileiro, ele quiser atuar lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, ele não pode atuar logo assim de imediato, não. Por quê? Porque ele foi formado, né, através da grade curricular daqui do Brasil, sobre as normas de fiscalização da vigilância sanitária brasileira. Caso ele vá executar a profissão farmacêutica em outro país, ele terá que ser submetido a provas de proficiência dos conselhos federais daquela região. Né? Então, se ele for atuar lá na Europa, ele vai ter que procurar o Conselho Federal lá da Europa, da Espanha, da França, de Portugal, né? E prestar as suas legislações de lá, né? Provavelmente vai ter que fazer prova de proficiência para saber se a grade curricular é correspondente, se aquele profissional está habilitado para executar as funções daquele país. Tá bom? Então, por isso que nós brasileiros, nós farmacêuticos brasileiros, podemos apenas atuar aqui no Brasil. Caso vá para fora, tem que validar o nosso número de registro, tá? Então, o que o CFF faz? Ele atua no âmbito nacional e ele dita, né, os direitos e deveres da ética farmacêutica. Então, toda a ética farmacêutica, tudo o que o farmacêutico pode e não pode executar, ele é ditado pelo CFF. Se eu não posso, farmacêutica, dispensar um medicamento antibiótico sem receita aqui em São Paulo, eu não posso fazer o mesmo lá na Bahia. A lei, a norma é a mesma, tá? Então, os direitos e os deveres da ética farmacêutica em âmbito federal. Ele dá suporte aos demais CRFs, então, ele que acaba orientando, né, e dando todo o suporte para cada CRF de cada estado. E ele acaba também criando, né, modificando algumas leis que muitas vezes podem ter brechas e isso pode vir a prejudicar a profissão farmacêutica, tá? Então, algumas leis são criadas pelo CFF, algumas leis são criadas pelo CRF, outras são criadas pela própria vigilância sanitária. O importante é que vocês entendam que a legislação farmacêutica não está apenas para fiscalizar o profissional. O intuito da legislação farmacêutica, o intuito da criação das leis para a profissão farmacêutica, além de fiscalizar o profissional, é orientar o profissional para que ele execute a sua função, o seu trabalho, né, a sua responsabilidade técnica, as suas funções farmacêuticas com segurança, sem que venha a prejudicar o profissional e prejudicar a população. Então, quem fala que o CRF, o CFF só serve para fiscalizar farmacêutico? Sim, esse é um dos principais objetivos dele, fiscalizar. Por quê? Para que o profissional que não siga a ética farmacêutica, que não siga a ética da profissão, ele seja afastado da profissão farmacêutica, porque ele está atrapalhando a execução da profissão. Né? Então, a fiscalização é um dos principais objetivos, sim, dos conselhos federais e da vigilância sanitária. Porém, uma fiscalização que garanta a boa execução do trabalho, a boa execução do profissional farmacêutico, tá? Então, ele serve também para orientar o farmacêutico, se ele pode ou não pode, né, executar tal função, para que ele acabe tendo a sua segurança na execução do trabalho. Tudo bem? E o CRF? Bom, o CRF, então, ele é um braço, né, do CFF. Cada estado tem o seu Conselho Regional de Farmácia. Então, aqui em São Paulo, coloquei aqui para vocês, tá vendo? CRF-SP.
Então, o Conselho Regional de São Paulo. Aí, se for do Rio de Janeiro, vai ser CRF-RJ, né? Então, o Conselho Regional do Rio de Janeiro. E assim vai, tá? Ele tem essas funções também de fazer a fiscalização do profissional farmacêutico, não só fiscalizando, como orientando quanto os seus deveres e os seus direitos, tá? Então, toda vez que o CRF faz uma visita técnica em uma drogaria, por exemplo, ele não está lá apenas para fiscalizar o profissional, né? Ele está lá para orientar. Olha, farmacêutico, você não pode executar a venda desses produtos, que nós chamamos, por exemplo, de produtos alheios, porque esse produto ele não vai de encontro à saúde. Lembrando que hoje em dia a drogaria ela não é considerada apenas um estabelecimento comercial para venda de medicamentos. Hoje em dia, o Conselho Regional de Farmácia, ele reconhece a drogaria como um estabelecimento para restabelecer a saúde. Olha a importância da nossa profissão farmacêutica, tanto para nós farmacêuticos quanto para vocês técnicos em farmácia. Muitas vezes o paciente vai até a drogaria não para comprar uma medicação, mas sim para receber orientação, né? Como que faz o uso de tal medicamento, ou ele acaba se queixando de alguma patologia e nós temos o dever de orientar que ele procure um médico explicando a gravidade daquele quadro e que aquilo não vai ser resolvido ali no balcão de drogaria. Então, o Conselho Regional de Farmácia, ele tem essa função, tá? De não apenas fiscalizar o profissional farmacêutico, mas sim de orientar em relação ao código de ética, tá? Lembrando, voltando aqui, só um minutinho. Toda vez que o Conselho Regional de Farmácia ele faz a sua visita técnica, ele acaba emitindo um termo de visita, tá? Esse termo de visita é uma documentação para os dois lados, tanto para proteger o Conselho Regional de Farmácia, né? Olha, nós estivemos naquele estabelecimento, tanto drogaria, quanto farmácia de manipulação, quanto indústria, quanto laboratório de análises clínicas, hospital, tá? Então, olha, nós estivemos nesse estabelecimento e nós orientamos o farmacêutico, né, em relação ao seu código de ética. Se daquele momento em diante o farmacêutico persistir em fazer alguma coisa errada, alguma coisa que não siga, né, o código de ética, acabe realizando imprudências na profissão, o Conselho de Farmácia tem como se proteger, falar assim, não, você foi orientado, você não executou tais funções, né, por imprudência, tá? Então, o Conselho de Farmácia, toda vez ele acaba expedindo, né, esse termo de visita. E essa documentação serve também para nós farmacêuticos que, caso o conselho apareça, faça a fiscalização, está tudo ok, e de repente a vigilância sanitária aparece lá para fazer a fiscalização e fala que tem algo de irregular, olha, eu fui visitada pelo Conselho Regional de Farmácia e eles fizeram a fiscalização e está tudo ok. Essa sua informação não procede.